Provérbios 28. Integridade e justiça. Vamos continuar nossa caminhada através do livro de Provérbios. E hoje chegamos ao capítulo 28. Neste capítulo, observamos uma série de conselhos práticos e morais que contrastam os justos com os ímpios e destacam a importância da justiça e da retidão na vida cotidiana. O foco central é a integridade e a justiça, elementos que aparecem repetidamente ao longo deste capítulo e que são fundamentais para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Depois da leitura do capítulo completo, vamos identificar os provérbios e nos aprofundar em um deles. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Provérbios 28. Integridade e justiça. Versículos 1 a 5. Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como o leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos. Quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. 6. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. 9. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. 11. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. Verso 16. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. 18. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas há quem faça o mal até por um pedaço de pão. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. 23. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. Quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz "que mal há nisso", não é melhor que o assassino. A ganância provoca brigas. A confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. E 28. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Provérbios 28. Integridade e justiça. Depois de ler o capítulo, podemos identificar os provérbios e separá-los em partes para facilitar o entendimento. A justiça e o povo, versos 1 a 5. Este provérbio destaca o impacto direto que líderes justos têm sobre a sociedade. Quando governantes agem com justiça, toda a nação se beneficia, experimentando paz e prosperidade. No entanto, a injustiça nos líderes corrompe o tecido social, trazendo desordem, sofrimento e desesperança.
A justiça é apresentada como o alicerce de uma sociedade saudável, e a liderança correta é vital para garantir o bem-estar coletivo. Podemos facilmente perceber a semelhança deste texto, escrito há cerca de 3.000 anos atrás, com os dias de hoje. A ideia bíblica de que princípios de justiça e liderança íntegra continuam sendo fundamentais para o bem-estar da sociedade permanecem até hoje. A integridade do justo, versos 6 a 10. Os versos 6 a 10 contrastam a integridade daqueles que andam em retidão com o comportamento dos gananciosos e corruptos. Enquanto os íntegros desfrutam de segurança e estabilidade, tanto espiritual quanto material, os que trilham o caminho da ganância acabam perdendo o que acumularam. A vida justa é recompensada com a paz e uma herança duradoura, enquanto a vida desonesta leva à ruína e ao fracasso. Mas nesta parte do texto, quero dar destaque ao verso 9, que diz assim: as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Este verso destaca o valor da obediência e do coração sincero. Aqueles que voluntariamente rejeitam a lei de Deus não podem esperar que suas orações sejam ouvidas. A oração é um ato de comunhão com Deus, mas para que essa comunhão seja verdadeira, deve haver um coração disposto a obedecer aos seus mandamentos. O texto nos alerta para a seriedade da obediência. Não podemos viver uma vida de rebeldia contra a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, esperar que Ele atenda nossas orações. Esse verso ressalta que a fé genuína envolve tanto ação quanto devoção, e sem um coração que busque a retidão, até as mais fervorosas orações não são eficazes. Há várias passagens bíblicas que mostram que Deus não atende certas orações, especialmente quando há pecado ou desobediência deliberada envolvida. Podemos citar alguns exemplos. Em Isaías 59:2, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esta passagem reforça que o pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, o que impede a resposta às orações. No Salmo 66:18 diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista reconhece que o pecado afeta diretamente o relacionamento com Deus, incluindo a eficácia das orações. E em Tiago 4:3, um texto muito conhecido diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Este verso nos ensina que as motivações erradas no coração também são uma razão pela qual as orações não sejam respondidas. Essas três passagens podem ser usadas para aprofundar o nosso entendimento de Provérbios 28:9, mostrando que Deus deseja obediência e integridade no coração daqueles que se aproximam dele em oração. A conexão entre a prática da justiça e a aceitação das orações é um tema recorrente em toda a Bíblia e que nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus exige santidade e sinceridade. Consequências da desobediência, versículos 11 a 14. A desobediência a Deus e a rebeldia são sempre acompanhadas de consequências. Quando as pessoas se afastam da sabedoria divina, enfrentam os efeitos de sua desobediência, como a perda de bênçãos, problemas sociais e sofrimento pessoal. Esses versos alertam que viver à margem das orientações de Deus traz perdas e desordem, tanto em níveis materiais quanto espirituais. A opressão e a avareza, versos 15 a 17. Nesta parte, os governantes corruptos e gananciosos são denunciados. A avareza e a opressão que eles promovem causam grande sofrimento ao povo, tornando a liderança deles uma maldição para a nação. A crítica é contundente. Os governantes que abusam de sua posição, buscando lucro pessoal à custa dos outros, preparam sua própria queda e também causam destruição social. A justiça e a prosperidade, versos 18 a 22. A verdadeira prosperidade, conforme esses versos ensinam, vem da justiça e da retidão.
Aqueles que seguem o caminho de Deus experimentam uma vida de segurança e bênçãos duradouras, enquanto a ganância, embora possa trazer ganhos temporários, inevitavelmente leva à ruína. Esses versos mostram que a integridade é o verdadeiro caminho para o sucesso e que a prosperidade que provém da justiça divina é firme e constante. A sabedoria na liderança, versos 23 a 28. Esta última parte oferece conselhos sobre como líderes que governam com sabedoria e justiça conseguem manter a ordem e promover a harmonia em suas atividades. A sabedoria é essencial para a liderança eficaz, pois permite que os líderes sejam justos e imparciais, evitando favoritismos e decisões precipitadas. Esses versos destacam que governar com discernimento não só traz estabilidade à sociedade, mas também faz com que os líderes ganhem o respeito e a confiança do povo. A liderança sábia, ancorada na justiça, é o caminho para um governo ou uma liderança equilibrada e próspera. Conclusão. Neste capítulo, Provérbios 28 traz temas recorrentes da vida piedosa, como a integridade, a justiça e a retidão, e faz um forte contraste com o comportamento ímpio. A mensagem é clara: aqueles que andam no caminho da justiça e da integridade são os que verdadeiramente prosperam diante de Deus, enquanto os corruptos, gananciosos e injustos colhem as consequências de suas obras. A integridade e a justiça não apenas trazem paz interior, mas também conduzem a uma sociedade mais justa e estável. Salomão nos ensina que a justiça deve ser o fundamento da liderança e da vida cotidiana, e que a verdadeira prosperidade, tanto pessoal quanto social, vem de viver conforme a vontade de Deus, e não pela busca desenfreada por riquezas ou poder. No próximo vídeo, continuaremos nosso devocional com a leitura e explicação do capítulo 29 de Provérbios. Você verá que este capítulo continua nos trazendo ensinamentos profundos sobre a sabedoria na liderança e as consequências do comportamento ímpio. Você não vai querer perder as lições valiosas que ele tem para nos ensinar no capítulo 29. Portanto, até amanhã. Beijo no coração e fiquem com Deus. Na sua tela, você verá um card que o levará à playlist completa dos capítulos anteriores de Provérbios. Não deixe de conferir para que você possa se manter em sintonia com a série e aprofundar ainda mais seu entendimento. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.